Bom, então deixa eu já me apresentar aqui para as pessoas que estão começando a entrar na nossa live. Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, ex-juiz do trabalho, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ex-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de São Paulo, ex-vice-presidente da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, tenho mestrado pela Universidade de Lisboa e faço aqui o meu PhD na Universidade de Strathclyde, na Escócia, onde eu me encontro em Edimburgo atualmente. E hoje recebo aqui uma convidada especial, uma pessoa por quem eu tenho bastante carinho, uma profissional de primeira categoria também, a doutora Samara Leda. Doutora Samara, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre essa atuação da advocacia trabalhista no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E a doutora Samara, ela é membro da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Distrito Federal, e também já foi secretária adjunta dessa mesma comissão. É advogada na Associação dos Magistrados Brasileiros, da IBB, com atuação voltada para a defesa dos direitos e prerrogativas dos magistrados, especialmente além de outras atuações que a advocacia da associação exige. Foi assessora na Comissão Permanente de Jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, na época, salvo engano, com o conselheiro Jorge Hélio, Com ele mesmo, na sua gestão, na época que o senhor foi conselheiro, Sim, que iniciou os trabalhos. Eu recebi também esse convite para participar, que também foi uma honra muito grande. Sim. Isso, e a doutora foi a assessora de gabinete do conselheiro, lá no Conselho Nacional de Justiça, é mestranda em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e pós-graduada pela Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal. E como a conversa hoje é sobre o CNJ, nós temos que tentar localizar aí o tema, o percalço histórico que fez surgir o Conselho Nacional de Justiça. Nós saímos lá na história recente da nossa ditadura militar, onde muitos magistrados foram cassados pela ditadura, e isso estabeleceu no país um judiciário silente, pouco atuante no âmbito da sociedade. O juiz ficava recluso no seu gabinete, na maior parte das vezes isolado, sem muito contato com as partes, ou especialmente numa atividade mais social. E aí, com o processo de abertura, começaram a surgir as atividades, especialmente dos movimentos associativos da magistratura, como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a Associação dos Juízes Federais, a JUF, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, começaram a desempenhar uma atuação bastante forte no âmbito social, e realizando campanhas as mais diversas contra a corrupção, adotar é legal, contra o trabalho escravo infantil, direito na escola, simplificação da linguagem jurídica, eleições limpas, direito nas praças, fim do nepotismo, controle do uso dos carros oficiais, dentro dos próprios tribunais. E isso acabou gerando um certo incômodo também, quando você tem juízes pedindo o fim da corrupção, mãos limpas. E aí, logo na sequência, começou a surgir a pretensão de se criar o Conselho Nacional de Justiça, em decorrência do escândalo do TRT da segunda região, aquele caso famoso de corrupção envolvendo o Nicolau dos Santos Doutor Neto. Nicolau. E isso gerou uma revolta. É claro, qualquer ato de corrupção gera mesmo revolta em todas as pessoas, e isso movimentou a classe política para criar o Conselho Nacional de Justiça. Até porque os tribunais eram ilhas isoladas, não tinha uniformização na atuação da sua atuação, as experiências não eram repartidas, tinha pouquíssimo controle administrativo, ausência de planejamento nacional, deficiência na transparência dos tribunais. E isso, motivado com aquela situação de corrupção, em alguns casos isolados dentro do Poder Judiciário, enalteciam a necessidade de um órgão de controle. Mas a magistratura tinha receio desse órgão de controle, imaginando que esse órgão de controle fosse violar a independência do juiz, que estava sendo conquistada justamente pela atuação das entidades após a reabertura do processo de abertura política democrática no Brasil. Mas o Conselho foi instituído e, felizmente, não se viu aquele receio, aquele arrobo que a magistratura
sentia, né? É claro que sempre uma decisão ou outra acaba sendo controvertida e gerando discussões, mas de longe o Conselho atua no âmbito administrativo, não é? Zelando aí pela atuação do Poder Judiciário. A composição do Conselho, ela é composta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, por um ministro do STJ, um ministro do TST, um desembargador do Estado indicado pelo Supremo, um desembargador federal indicado pelo STJ e um desembargador do Trabalho indicado pelo TST. Também, na mesma sequência, um juiz estadual, um juiz federal, um juiz do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público dos Estados, 2 advogados indicados pela Ordem dos Advogados e 2 representantes do Legislativo, sendo um da Câmara e outro do Senado. Muito rapidamente, vamos narrar aqui bem rapidinho a função do CNJ prevista, pelo menos, no âmbito da Emenda Constitucional 45, que é de 2004. Na época, eu era presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e assisti lá à promulgação da emenda no Congresso Nacional. Compete ao Conselho, então, conforme dispõe o artigo 103b da Constituição Federal, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo zelar pela autonomia do Poder Judiciário, expedir atos regulamentares, recomendar providências, zelar pela observância dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, né? Igualdade, impessoalidade, moralidade e legalidade dos atos praticados no âmbito administrativo, receber e conhecer das reclamações apresentadas contra qualquer ato do Poder Judiciário, sem prejuízo, é claro, das atividades correicionais dos tribunais e podendo também avocar processos disciplinares, além de rever os processos disciplinares julgados pelos tribunais com menos de 1 ano. Lógico, tem toda uma outra atuação do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, o Conselho é dividido tem diversas comissões atuando ao mesmo tempo, diversos departamentos dentro do âmbito do Conselho, que tem uma gama enorme de programas realizados, como advocacia voluntária, Justiça Portas Abertas, né? O programa Justiça Aqui, o Mutirão da Cidadania, Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa, Estratégia Nacional do Combate à Corrupção, Justiça Plena, inspeções e audiências públicas, Justiça em Números, que é fundamental conhecer a estrutura do Poder Judiciário para exercitar o poder normativo dentro dele, Programa de Gestão Nacional e Memória do Poder Judiciário, além das ações de formação e capacitação, como IAD, CNJ, CNJ Acadêmico, Programa Nacional de Educação Corporativa, né? O Programa de Metas do CNJ, Lei da Maria da Penha, Mutirão Carcerário, Calculadora de Execuções, né, de penas criminais, além de assuntos fundiários, direitos humanos, infância e juventude, sistemas instalados pelo CNJ, Infojude, Bacenjude, Infoged, PJE, interceptações telefônicas, Redajude, estatística, VEP, malote digital. Então, assim, é uma gama de atuação muito grande do Conselho Nacional de Justiça. E a estrutura dos gabinetes, me perdoe interromper, é uma estrutura bem pequena, né, doutor Lúcio? Sim. Nós só temos ali algumas partes, advogados acham que é grande a estrutura do gabinete, só tem o chefe de gabinete, um assessor, um assistente e a secretária. Então, além dos processos, os conselheiros têm diversas outras atribuições, né? Sim, eu digo com absoluta Conhecimento certeza. De causa. Nunca trabalhei tanto na minha vida, mesmo sendo presidente da Associação de Magistrados, encarando varas difíceis de atuar no âmbito judicial, né, como juiz. Nunca trabalhei tanto quanto no Conselho Nacional de Justiça. E aí fica a minha solidariedade aos conselheiros, né, que tem que se desdobrar. Muito. E a equipe também, viu, doutor Lúcio? Assessoria também. Não há dúvida, assessoria, os departamentos dentro do Conselho Nacional, DPJ, comunicação, né, o controle de processos, a corregedoria, as inspeções, são muitas pessoas envolvidas. Muita demanda. E além das complexidades, tem processos com uma complexidade enorme do âmbito
jurídico, legal, fático, e isso demanda muito, e os conselheiros ficam exaustos, e às vezes o advogado ou a parte fala assim, mas o meu é um casinho, não é? É pequenininho, é fácil de julgar, mas o conselheiro está envolvido numa gama muito grande de atividades, não é? Bom, então a gente já vê que o CNJ tem aí uma atuação diferenciada. Dimensão grande. Né? Bom, por se tratar de competências administrativas, doutora Samara, já começando aí a sua entrevista, podemos dizer que o CNJ tem processo? É um processo? Sim, sim. No CNJ tem processo sim, e ele segue ali, doutor Lúcio, um procedimento diferenciado, né, daqueles adotados no âmbito judicial. Uhum. Ou seja, tem a petição inicial, sim, com a exposição dos fatos, a causa de pedir, o pedido. Teremos também a distribuição, né? E no caso de remessa de dependência, também por litispendência, continência ou conexão. E, se não tiver essa dependência, será encaminhado para o relator, que apreciará. Ele pode ali pedir a emenda da inicial, ele pode, se for o caso de não conhecimento, dar uma decisão terminativa ou prosseguir, instruir o feito até a decisão de mérito. Ok. Bom, então nós temos processo, então, não é mero procedimento. Sim, né? Sim, temos processo, sim. Bom, embora, como eu disse, com um rito diferenciado. Ok. Então, mas sendo diferenciado, o advogado tem que ter essa percepção, não é? E porque essa diferença de procedimento, embora tratarmos de processo, pode levar a circunstâncias bastante complicadas se a gente não prestar atenção em alguns detalhes. E a própria OAB do Distrito Federal já é preocupada com isso, que ela fez, inclusive, cursos preparatórios sobre esse tema da nossa live hoje, a advocacia no âmbito do CNJ. E uma das instrutoras do curso foi a doutora Paula Ferro, nossa querida colega de gabinete, inclusive, uma profissional de alto calibre, é uma profissional, uma pessoa humana das melhores, mas além disso, né, uma profissional extremamente técnica, capacitada, qualificada. E a importância disso também para a OAB divulgar, né, o funcionamento dessa estrutura diferenciada, porque a própria OAB tem assento no Conselho, não apenas pelos seus representantes, porque ela indica 2 integrantes do Conselho, mas porque o presidente da OAB também tem assento à mesa, ele tem direito de voz, mas não de voto. Né? Então ele pode solicitar, durante a tramitação dos processos, tomar a palavra e fazer essa defesa. Mas, para o advogado ter uma atuação mais qualificada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o que seria necessário aí? O que ele teria que ter de conhecimento específico, doutora Samara, que tem essa experiência aí já há bastante tempo, aí, 15 anos já, os últimos 10 só no Conselho, como assessora ou como advogada da MB? Tem um tempinho, né? Então, doutor Lúcio, como em toda a atividade jurisdicional, o advogado ele tem que ter o conhecimento da estrutura normativa, né? Os aspectos constitucionais relacionados ao tema, a legislação ordinária, em especial o direito administrativo, o regimento interno, as resoluções do Conselho, que não são poucas, o senhor bem conhece, e, claro, a jurisprudência do órgão, né? E isso é fácil de ele acessar pela internet, ter acesso a esse material todo? Sim, a compilação da jurisprudência, eu tive a honra, como o senhor disse no início da conversa, foi na época da sua gestão também, o conselheiro Jorge L. ele fez um mutirão, nós compilamos toda a jurisprudência do Conselho e isso vem sendo atualizado e é acessado de forma bem fácil pelo site do CNJ, que hoje tem uma estrutura extremamente organizada. No âmbito do processo civil, a gente tem diferentes tipos de processos. O CNJ também tem? Quais são as classes processuais existentes aí no âmbito do Conselho? Então, no CNJ, se eu não estou equivocada do artigo 43, nós temos uma gama
de classes processuais, doutor Lúcio. Se eu não estou enganada, são 21 classes processuais. Não está enganada, não. São 21. É isso, né? Nada como a live com o ex-conselheiro. Então, nós temos ali os procedimentos referentes ao administrativo, propriamente ditas, as demandas administrativas propriamente ditas, as puras, e as disciplinares, doutor Lúcio. As disciplinares vamos deixar para depois. Então, vamos falar um pouquinho aí dessas demandas administrativas primeiro, assim, dos processos dessas classes mais voltadas para o direito administrativo propriamente dito, no que trata da organização do judiciário, das medidas, da legalidade de seus atos. A doutora falou de um processo. E quais são os requisitos aí da petição inicial para um processo no CNJ? Porque temos o ius postulandi no âmbito do Conselho, não é? E se temos o ius postulandi, o formalismo ele é muito observado, não é? Antes de responder essa pergunta, eu vou cortar o senhor, me perdoe, claro, só para falar das classes processuais mais corriqueiras, mesmo as administrativas puras. Certo. Nós temos, doutor Lúcio, hoje o pedido de providências, que é conhecido como PP, que é quando o pedido ele não se enquadra em nenhuma outra classe processual, ou quando a parte quer fazer sugestão para aperfeiçoamento ou aprimoramento do judiciário. Nós temos também o procedimento de controle administrativo, que é o PCA, que ele é cabível para o controle da legalidade dos atos perpetrados por membros do Poder Judiciário ou titulares de serventia. E, além desses, nós temos a consulta. A consulta é até interessante porque muitas partes, a maioria, uma boa parte, elas fazem consultas de caso concreto que elas vivenciam. Sim. E não cabe, né? O CNJ não conhece. A consulta ela tem que ter um caráter geral e tem que possuir repercussão geral. Então, se ela for feita de caso concreto, ela sequer vai ser conhecida. Por fim, como eu disse para o senhor, são várias, eu estou mencionando as classes mais corriqueiras. Por fim, eu citaria aqui o Cumpridec, que é aquele procedimento instaurado para acompanhar o cumprimento das decisões do Conselho. Um Cumpridec que ficou muito famoso na magistratura, né? Da Resolução 219, que objetiva acompanhar a equalização da força de trabalho entre primeiro e segundo grau de jurisdição. Essas são as mais corriqueiras, vamos colocar dessa forma. Inclusive, a gente sempre notava alguma confusão em que as pessoas, às vezes, ingressavam com PP, pedido de providência, quando deveria ingressar com PCA, né, processo de controle de ato administrativo, ou o inverso. Então, tendo em vista que há a questão do ius postulandi presente no CNJ, e quais seriam esses requisitos da petição inicial? Esse formalismo é muito exigido no âmbito do Conselho? Então, doutor Lúcio, todo processo, a gente sabe, ele possui uma lógica ali, né? Que é a exposição dos fatos, a fundamentação jurídica e o pedido. Isso facilita a compreensão de qualquer processo e auxilia as partes na obtenção do que se pretende, né? Um pedido confuso, mal fundamentado, ele pode não atingir o resultado pretendido. No entanto, como não há necessidade, não há obrigatoriedade de se constituir advogado no âmbito administrativo, nós observamos que os conselheiros eles são bem flexíveis com relação a isso. Eu lembro que o senhor era bastante flexível. De todo modo, o uso inadequado de uma classe processual, por exemplo, pode trazer problemas na tramitação. Então, se a parte pretende ali a anulação de um ato administrativo e ele ingressa com um PP, se ele não foi intimado ali no prazo de 15 dias, o relator, ao determinar a alteração da classe processual, ele vai ter que também determinar o recomeço desse procedimento, inclusive com a intimação da parte requerida e correção do polo passivo, né? Que às vezes não é o presidente do tribunal, a autoridade que é responsável pelo ato, que se alega a ilegalidade, né? Então aí você teria todo esse atraso. E normalmente esses procedimentos de controle administrativo, eles buscam suspender
um ato que é ilegal. Então, tem a necessidade de sobrestar o quanto antes. Uhum. Então, haveria e pode haver um certo prejuízo. Sim, interessante. Embora haja fungibilidade, né? Sim. Sempre na medida do possível, mas se tiver muito problemático o processo, ele acaba prejudicando muito a parte, porque o processo é para atingir um fim, e muitas vezes, quando o processo é tumultuado, esse fim é muito distante, nunca chega esse fim. Mas outra coisa que eu via com muita frequência no âmbito do Conselho, já que exige aí uma questão lógica da exposição dos fatos, né, o objeto, fundamentação jurídica, pedido, indicavam muito o valor da causa no pedido no CNJ, pedido de condenação em honorários advocatícios. Tem isso no CNJ, doutora Samara? Tem, a gente, quando eu estava do outro lado, eu costumava ver bastante, mas não tem a necessidade de valor da causa, né? Esse elemento é necessário no processo judicial, para estabelecer ali o valor do pedido, cálculo de custas e honorários advocatícios, né? Além de outras despesas. Como no CNJ não há condenação monetária, não há custas e nem honorários advocatícios. Daí o valor da causa, ele realmente é desnecessário, doutor Lúcio. A doutora até tocou num ponto importante. O CNJ ele não funciona como condenação, e alguns, às vezes, entravam dizendo assim, o tribunal não me pagou as férias, não me pagou um benefício, eu quero que o CNJ o condene a efetuar esse pagamento, né? Tinha alguns pedidos, mas essa não é uma atribuição do Conselho Nacional de Justiça. Ele pode indicar se é legal ou não o pagamento, mas jamais determinar que o tribunal faça um pagamento a quem quer que seja. Não é? Bom, e o endereçamento dessas petições? Como que funciona a distribuição? O advogado está com uma demanda, ele precisa apresentar. Como que ele faz? Como é que ele faz o acompanhamento desse processo? É público, é fechado, é pessoal, é pela internet? Como que se dá isso? O regimento interno, ele prevê que se direcione para o presidente, em que pese os conselheiros que recebam após a distribuição automática, mas o regimento prevê ali que seja dirigida para ele. E hoje o acompanhamento é todo feito de forma remota. Então, nós temos, inclusive, audiências com os conselheiros pelas plataformas aí, Zoom, enfim, diversas outras, e até sustentação oral, doutor Lúcio. Então, todo o processo hoje, no âmbito do CNJ, ele é eletrônico. Ele está todo eletrônico. Então, fica mais fácil para as partes, os advogados, acompanharem. Consulta de jurisprudência, atos normativos, tudo lá? Tudo. Nós temos lá, na página do CNJ, você tem um link jurisprudência, você tem um link do PJE. Então, como eu disse, é um site hoje que ele está bem completo e muito claro também, muito transparente, muito claro. Que bom. Bom, o processo, ele foi distribuído. Okay? O advogado preparou a peça aí com esses critérios todos e ele distribuiu o processo. Caso haja um pedido de liminar, é cabível liminar no âmbito do CNJ? Caso haja um pedido de liminar, como é encaminhado isso? O processo vai direto para o conselheiro? É o conselheiro que decide? É o presidente do CNJ que decide? Como é essa tramitação? Então, hoje, após o protocolo, como dito, que é todo eletrônico, ele passa pela distribuição, você tem ali um delay de 30 minutos, acredito, 30 minutos a 1 hora no máximo. O pessoal da distribuição verifica se atendeu aqueles requisitos de identidade, comprovante de residência, se atendeu imediatamente, ainda mais se tiver pedido liminar e já respondendo a pergunta, cabe sim pedido liminar, inclusive a maior parte dos procedimentos as partes fazem o pedido liminar, então 30 minutos, 1 hora mais ou menos vai concluso para o gabinete. Normalmente os conselheiros, doutor Lúcio, o senhor também procedia dessa forma, né? Intimam as partes contrárias para que se manifestem. Eu vejo muito 5 dias, 3 dias, não tem muito uma regra. E se tiver um perecimento ali iminente, tem conselheiro que dá 24 horas, 48 horas, até mesmo em horas. Né? Então, se o conselheiro deferir a liminar, se ele indeferir, cabe recurso
dessa decisão? Não cabe, Não cabe recurso. recurso. Também isso é outro equívoco que a gente vê de forma corriqueira no âmbito do Conselho. No âmbito do CNJ só cabe um único recurso, que é o recurso administrativo, e ele é cabível de decisão de mérito, decisão terminativa. Então, de liminar não cabe, prossegue com o procedimento. Agora, se você tem ali um fato novo, aí cabe reiterar, pedir reconsideração. Certo. Deferida liminar. Essa liminar já vale, precisa de ratificação pelo plenário do Conselho, os demais conselheiros têm que se manifestar sobre isso. Quanto tempo demora para entrar em pauta esse pedido de liminar, se existir essa circunstância? Então, doutor Lúcio, deferida a liminar, imediatamente a processual procede à intimação dos tribunais para cumprimento imediato. A decisão do conselheiro tem autoridade e deve ser cumprida de forma imediata. Todavia, após o deferimento, ela deve ser incluída para ratificação na sessão seguinte. É o que diz o regimento interno. Para ratificação. Se, por acaso, a liminar ela aconteça de não ser ratificada, aí cai a decisão monocrática do conselheiro relator. Certo. A gente tinha muitas hipóteses, muitos pedidos de liminar, especialmente no âmbito dos concursos, né? Nos concursos para ingresso na magistratura, com os tribunais realizando concursos simultâneos, às vezes, em diversos locais, e aí os candidatos preocupados com essas temáticas próprias do intrincado jogo que é organizar um concurso público, entrava com muitos pedidos de liminar. Mas, ultrapassada a fase liminar, não é, dessa análise liminar do pedido, o conselheiro já apreciou preliminarmente o processo, ele procede à sua instrução, e ele julga isso monocraticamente ou tem que se submeter ao plenário? Quais processos ele pode julgar monocraticamente ou quais ele tem que submeter ao conjunto do colegiado? Então, doutor Lúcio, ele pode sim, ele pode proferir decisões terminativas ou monocrática final, desde que o pedido esteja em estrita obediência a enunciado administrativo ou entendimento firmado pelo Supremo Conselho Nacional de Justiça. Então, nesses casos, ele não só pode, como ele deve dar a decisão monocrática, né? Até para já desafogar o gabinete. Sim. E é muito comum, né, doutora Samara, haver as decisões monocráticas quando os temas já estão consagrados no âmbito do Conselho ou do Supremo. Sim, acontecem muitas demandas com esses pedidos, né, doutor Lúcio, que já possui enunciado, possui resolução. E quanto tempo demora aí um julgamento no âmbito do Conselho Nacional de Justiça atualmente? Então, o senhor deixou o disciplinar de lado, né? E não vamos mexer com isso. Por hora, não. Vamos deixá-lo para o fundo aí, porque é mais complexo o tema. Certo. Então, assim, esses procedimentos que envolvem aí o administrativo puro, eles, hoje, é só uma estimativa, tá, doutor Lúcio? De forma alguma há precisão nisso. Mas eu vejo que hoje o trâmite está bem mais célere, porque aumentaram o número de sessões, nós temos bem mais sessões virtuais. Então, acredito que de 3 a 6 meses você consiga concluir o julgamento feito sendo levado para o plenário. No máximo, 1 ano. Depende muito da complexidade. Né, e aí depende muito da complexidade. Exatamente, pode até ser menos, sabe? Pode ser mais, bem mais também. Bem mais exatamente também. E para obter esse resultado, muitas vezes os advogados precisam adotar medidas no âmbito desse processo, de modo até esclarecer melhor suas pretensões, né, seus argumentos. E aí nós entramos na seara da sustentação oral, doutora Samara. Um bom advogado estabelece estratégias para sua sustentação oral. Há momentos em que ela faz importante, outros que podem atrapalhar bastante. E nós vimos, né, no âmbito do Conselho, do plenário, muitas sustentações que não eram felizes. Por outro lado, eu tive a grata felicidade de ver enormes, né, profissionais, advogados de alta conta, realizando brilhantes sustentações orais, de modo preciso, apontando claramente, né, o desenvolvimento lógico da matéria, a pontuação fática, jurídica, a sua argumentação racional. Até cito, né, o doutor Pier Paolo Bottini,
né, um grande advogado. E teve um caso específico em que eu não era nem conselheiro ainda, mas sim a doutora Morgana Richa, né? Até ele não foi totalmente vencedor naquele caso, mas a exposição, o modo preciso, adequado na sua exposição das ideias, desenvolvendo a história, como contando uma história aos conselheiros, isso facilita muito a compreensão. Não é? E assim, quando a gente vê bons profissionais, a gente baba, porque a gente quer aprender também com esses bons profissionais, não é? Então a gente tem que aplaudi-los. E um outro grande profissional que atuou aí já comigo na bancada do CNJ e que atuou como advogado ali foi o Dr. Luiz Roberto Barroso, né, hoje ministro do Supremo, excelente. Quando ele foi atuar num caso envolvendo o TJ de São Paulo, um concurso da magistratura. Da magistratura, exatamente. E o modo, né, a exposição inteligente dos argumentos, também ele não teve totalmente procedente o seu pedido ali. Mas isso não deixa de ser importante, de demonstrar essa importância. E a sustentação aí no CNJ, como que ela funciona? Ela tem critérios? Como é? Então, a sustentação no CNJ, doutor Lúcio, ela tem um prazo mais exíguo, né, de 10 minutos. Então, é importante, porque é o momento que a parte tem a oportunidade de se dirigir pessoalmente ao colegiado, né, para transmitir ali seus principais argumentos antes da decisão. De fato, quando se trabalha adequadamente o processo, em alguns casos é possível se antever o resultado, embora possa haver surpresas, a gente sabe disso, né? E como tem surpresas, às vezes. Tal como em qualquer processo aí judicial. E a parte deve decidir. No CNJ, nós temos o regimento prevê que o advogado, a parte, pode pedir a antecipação do dispositivo. Então, se o advogado vê que vai ser favorável ao seu pleito, ele pode abrir mão até da sustentação. Então, nesse caso, o relator antecipa a parte final do seu voto, é isso? Isso, exatamente. É o diferencial. No STJ, isso não costuma ocorrer, por exemplo, né? Então, no CNJ nós temos lá essa previsão. Mas, às vezes, o advogado opta por não abrir mão, às vezes já despachou nos gabinetes e viu que é uma matéria sensível e que necessita convencer os demais pares, né? Não só o relator. Interessante, porque daí o advogado pelo menos já sabe o que virá pela frente, pelo menos o termo final. Às vezes não, né, a fundamentação, mas pelo menos ele já tem se o seu pedido será procedente ou não, e ele pode optar por fazer a sustentação ou não. E como a doutora falou que o tempo de sustentação é curto, é de 10 minutos apenas, às vezes é importante, então, despachar com os conselheiros, apresentar memoriais e conversar, explicar mais detalhadamente as circunstâncias daquele caso concreto, não é? E isso é bastante comum no conselho, não é, doutora? Também, é importantíssimo, né, a apresentação de memoriais, doutor Lúcio. A pauta, normalmente, no CNJ, ela sai com uma semana de antecedência. Por exemplo, do julgamento presencial e das sessões virtuais também. Então, o advogado tem um prazo aí para se organizar, já pede agenda com todos os conselheiros, e normalmente, véspera da sessão, um dia antes, dois dias antes, a gente despacha, entrega os memoriais e relembra, porque como o senhor mesmo mencionou ao iniciar a live, são diversas outras atribuições dos conselheiros, né? Eles trabalham pra caramba. Sim. E o gabinete é a mesma coisa. Então, eu já presenciei diversas situações que essa conversa, esse bate-papo ali antes da sessão é muito importante. Inclusive aqui, ó, a Matra 14 indica que no TRT 14 também fazem esse procedimento de antecipar o dispositivo, o que facilita... Doutor Antônio César, doutor Lúcio, ele é hoje, além de presidente da Matra 14, ele é o coordenador nacional da Justiça do Trabalho na MB. Um grande abraço, doutor César. Siga o meu também aqui. Bom, agora eu acho que a gente já pode entrar nos processos de natureza disciplinar, né? Mas antes é preciso lembrar que havia uma grande discussão sobre se o CNJ poderia também iniciar um processo disciplinar, né? Porque os processos disciplinares eram tocados pelos tribunais.
E é o que diz a Constituição Federal, que compete ao CNJ receber e conhecer das reclamações. Reclamação não é processo disciplinar. Se o CNJ entende que aquela reclamação tem fundamento, aí ele vai solicitar ao tribunal a abertura de um processo disciplinar. Mas, e a Constituição diz também que compete ao CNJ avocar os processos disciplinares sem prejuízo da competência disciplinar correcional dos tribunais. Então, no meu entender, né, como a Constituição diz que cabe ao CNJ avocar, se ele pode avocar um processo, é porque o processo não é dele. Ele não abre o processo, não é? Se ele pode avocar, é que o processo não é dele, porque senão ele não precisaria nem constar ali, né, esse termo expresso. Mas o Supremo Tribunal Federal, já em 2011 ou 12, quando eu era conselheiro, eu acompanhei ali na primeira fila do Supremo essa votação, o Conselho, por maioria de votos, acabou interpretando que o CNJ tinha competência concorrente às dos tribunais na abertura de processo disciplinar. Então, isso acabou pacificando esse entendimento. Não é? Então, dentro desse segmento disciplinar, ou seja, hoje, como o CNJ pode também abrir processo disciplinar contra magistrados e contra também as serventias de cartório, não é? Que é outra das competências do CNJ, nesse segmento disciplinar, quais são as classes processuais que nós temos no âmbito do Conselho, doutora Samara? Então, nessa área disciplinar, doutor Lúcio, nós temos aí a reclamação disciplinar, nós temos inspeção, correição, sindicância, o próprio processo administrativo disciplinar, né, que é o principal carro-chefe aí da matéria disciplinar, e a revisão disciplinar. Na revisão disciplinar, eu acho interessante mencionar que eu já vi também acontecer de entrarem com revisão disciplinar de decisão colegiada do CNJ. Né? A revisão disciplinar, ela cabe de processos administrativos julgados na origem. Então, outra coisa que a gente observa também, corriqueiramente, é ingressarem com revisão disciplinar de sindicância, de reclamação disciplinar, enfim, de procedimentos de apuração prévio. E não cabe, né? E não cabe. A revisão disciplinar, ela tem um rol taxativo, são números cláusulos, que o senhor me corrija se eu estiver equivocado, é artigo 82 e 83 do regimento, né? E ela tem um prazo decadencial de 1 ano. Também é um prazo diferenciado aí em relação aos demais procedimentos disciplinares. Bom, o mais importante, né, dos processos aí no âmbito do Conselho, o que mais traz, não digo mais importante, mas nessa área de disciplinar, o que traz maiores consequências, é um processo administrativo disciplinar, porque ele causa uma consequência muito grave. O magistrado, né, ele tem uma honra, uma honorabilidade que é o seu cartão de visita, é o que legitima o magistrado a atuar, a decidir conflitos, a entregar o bem da vida para as pessoas. E quando essa sua imagem de seriedade, de honestidade, ela é abalada, isso traz consequências graves, não apenas no âmbito pessoal, mas profissional e também para a própria imagem do Poder Judiciário. Então, os processos administrativos disciplinares, eu sempre criticava um pouquinho a atuação do CNJ pela extrema, eu não digo que tem que ser tramitar em sigilo, não se trata disso, mas normalmente os meios de comunicação do Conselho davam muito excesso de publicidade quando algum caso irregular acontecia no âmbito do Poder Judiciário. E isso depõe contra a imagem do magistrado e, às vezes, mesmo antes do seu julgamento. Não é? E depois se julga o magistrado, ele é absolvido porque o ato foi legal, foi legítimo, e ele carrega aquela estigma, porque toda vez que acessarem o nominho dele na internet, no Google, vai estar lá, respondeu o processo disciplinar, o CNJ abre processo disciplinar contra o juiz e tal. E isso traz consequências graves. E, nesse caso, é preciso sindicância prévia para abrir um processo disciplinar? Como é o procedimento? É sempre na corregedoria que acontece isso? Doutor Lúcio, só fazendo um adendo no seu comentário,
e ao instaurar o processo administrativo, né, causa realmente esse sentimento de angústia nos requeridos. E mesmo que ele seja absolvido, a mídia já fez um estrago tão grande que não se consegue mais reverter aquela situação. Então, assim, é muito comum os requeridos sofrerem muito, né? Passa a ser uma via crucis, dependendo ali, sei lá, até como é que eu posso dizer, se há perseguição, enfim, são várias nuances, como o senhor bem sabe. Então, e a gente, o que eu quis dizer é que você não consegue voltar ao que era, infelizmente. E respondendo à pergunta do senhor, não é necessário nenhum procedimento prévio, né? Por exemplo, se o corregedor entende que tem elementos suficientes, ele já submete ao plenário para instauração direta de processo administrativo disciplinar, tá? Então, e você tem ali, tanto para propositura de PAD, como para afastamento cautelar do magistrado ou condenação, a necessidade de votação de maioria absoluta dos membros. Certo? Mas o que a gente observa, os corregedores são muito cautelosos, inclusive o ministro Humberto, extremamente cuidadoso. Então, eles iniciam de praxe uma sindicância, um procedimento prévio para colher mais elementos e até mesmo para ouvir o sindicado. No caso aí do CNJ. É porque recebem vários nomes, né, doutor Lúcio? Sim. Esses procedimentos prévios têm várias nomenclaturas também, na origem. E uma vez instaurado o processo, né? Primeiro, teria algum prazo para instaurar um processo? Qual é o prazo que o CNJ precisa ter para instaurar um processo? É a qualquer momento? Quais seriam aí a norma aplicável, né, para a gente acompanhar o advogado que vai se inteirar do processo administrativo disciplinar? Que norma que ele vai consultar? Qual vai ser o carro-chefe para ele, além da Constituição Federal, claro, né? Como sempre baliza todas as nossas atuações no âmbito do Poder Judiciário. Quais seriam? Certo. A resolução, o que normatiza o processo administrativo no âmbito do CNJ e que deve ser seguido pelos tribunais é a resolução 135. Então, ali na 135 regulamenta todo o procedimento, tem que intimar o Ministério Público Federal, após você parte para a oitiva, né, das testemunhas, e por fim ali você tem a oitiva do magistrado, está tudo discriminado, normatizado nessa resolução que eu mencionei para o senhor, a 135. E o prazo de 5 anos, né, a prescrição quinquenal do conhecimento dos fatos até instaurar o PAD. Você tem que ter aí, observar esses 5 anos. E essa instauração do PAD é um despacho do corregedor? É votado? Como que funciona? Para que as pessoas entendam. A instauração do PAD tem que ser submetida ao plenário, né? Como eu mencionei. Submete ao plenário. Se o plenário do CNJ deliberar pela abertura do PAD, publica-se uma portaria com a delimitação e a imputação precisa dos fatos, até para o magistrado saber do que ele vai se defender, e a partir da publicação dessa portaria é distribuída a um relator. E aí segue todo o trâmite, né, do processo administrativo disciplinar que trata a resolução 135. E nessa sessão em que estabelece-se a abertura do PAD, o magistrado ele tem direito de defesa, ele pode fazer sustentação, como que é isso? Sim, ele não só pode, como deve, né, fazer a sustentação oral, com certeza. Também pelo prazo de 10 minutos, também é necessário, eu entendo ser necessário, entregar também memoriais antes da sustentação, despachar com os conselheiros, porque são eles que vão definir se abre ou não abre o PAD. Mesmo que o corregedor entenda pela abertura, o colegiado pode entender o contrário, né? Aí a gente vai precisar, para essa abertura, como eu mencionei, de maioria, da votação de maioria absoluta dos membros. Certo. Bom, mas aberto o PAD, prossegue-se o PAD,
Depois há o julgamento, como a doutora mencionou, pelo plenário e precisa de uma maioria absoluta para compor uma sanção ao magistrado, aquele que está sendo processado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E quais seriam as sanções previstas para um magistrado nessas circunstâncias, doutora Samara? Então, das decisões do colegiado, doutor Lúcio, cabe mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, né? É claro, aí você tem que observar se a parte tem o direito líquido e certo, tem que observar o prazo do mandado de segurança. Não, mas antes, na definição das sanções, quais seriam as sanções aplicáveis? Sim. Vamos voltar então. As sanções aplicáveis, nós temos ali advertência, censura, remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória. E nos casos de magistrados que não são vitaliciados, a perda do cargo. Tá. Inclusive é bom mencionar, porque muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento, porque a perda do cargo de um magistrado vitalício, pelo menos, ela depende de sentença judicial com trânsito em julgado. Sim, então, bem ponderado. Para que um juiz perca o cargo e precisa de uma sentença. E muitas vezes as pessoas falam, olha, o CNJ aplicou uma pena só de aposentadoria e ficou barato. Mas não, quando o CNJ, e eu fazia isso também nas decisões, quando estabelecíamos a decisão aplicando a punição de aposentadoria, imediatamente enviávamos ofícios daquela decisão com toda a íntegra do processo para o Ministério Público tomar as medidas eventualmente cabíveis naquele caso, que pode acarretar depois uma ação judicial com a perda do cargo, a perda da aposentadoria e, claro, em alguns casos, lamentavelmente, pena de prisão. Diversos magistrados, ex-magistrados, né, que perderam o cargo e cumprem pena no regime prisional. Não é? Bom, diante desse panorama, aí sim eu gostaria, como a doutora começou, eu gostaria de saber, porque foi bem levantado a questão. Quais são os recursos aí que ele poderia ter uma vez punido? Sim, voltando ao mandado de segurança, né, como eu mencionei, e a ação ordinária perante a Justiça Federal aqui da primeira região. Agora é importante, doutor Lúcio, também destacar que essas ações ordinárias no âmbito da Justiça Federal, elas estão todas sobrestadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque está tendo uma discussão se a Justiça Federal teria competência para analisar essas decisões do CNJ, do CNMP, enfim. Então, está tendo essa discussão. Mas a resposta é essa, cabem essas duas medidas, o mandado de segurança e a ação ordinária perante a Justiça Federal, né? Agora até que se defina pelo Supremo se essa ação vai acabar sendo proposta lá. Ok. O mandado de segurança, a competência é do Supremo Tribunal Federal, nesses casos. Isso, do mandado de segurança, sim. Certo. Há outra ação que correria, se eu quero discutir essa decisão, eu posso falar, a decisão do CNJ foi ilegal, porque não preencheu os requisitos, e eu ingresso com uma ação na Justiça Federal. Isso. E esse ponto é que está sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se permanecerá esse tipo de procedimento no âmbito da Justiça Federal. Exatamente, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho aí da ação revisional, porque a revisão disciplinar, eu acho que esse é um tema importante, que muitas vezes o tribunal adota uma medida, e é interessante porque muitos magistrados, equivocadamente, olham o CNJ apenas como um órgão censor, como um órgão punitivo. E o CNJ muitas vezes é um órgão salvador, eu costumo dizer, porque muitas vezes o CNJ age justamente coibindo a atuação administrativa dos tribunais quando exacerbam na sua atividade punitiva, não é? Então, muitas vezes o tribunal aplica uma sanção para um caso indevido, quando o magistrado ou não praticou o fato, ou o fato era lícito dentro da sua competência, e as pessoas precisam rever aquela decisão. E um dos modos de rever aquela decisão é no âmbito
do Conselho Nacional de Justiça, quando apresenta aí a revidiz, é isso? Estou lembrando direito ainda? Isso mesmo. E tem, né, como nós mencionamos no início da nossa conversa, tem o prazo decadencial de 1 ano, né, da decisão, vamos dizer, que não cabe mais recurso na origem, porque às vezes, doutor Lúcio, que a gente observa também, a parte tem a decisão, digamos, por uma penalidade, a parte recorre. Então, ainda cabe alguma coisa, então tem que esperar que vá para entrar no CNJ, senão o CNJ não vai conhecer. Aí, a partir desse arquivamento, conta-se 1 ano. Você tem 1 ano para apresentar a demanda para ela ser revista no âmbito do CNJ. E aí, como nós mencionamos também, né, as hipóteses são taxativas. Muitos chegam a mencionar que a revisão disciplinar ela se assemelha a uma rescisória. Eu mesmo fui relator de algumas revidias absolvendo juízes, né, que haviam sido indevidamente punidos. Um caso me chamou muita atenção, em que o colega magistrado ele estava com problema de saúde, não é, mental. E o tribunal, ao invés de proporcionar-lhe o devido tratamento, o puniu com uma pena de sanção. E isso foi devidamente revertido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o Conselho tem sido salvador em muitas hipóteses, em algumas situações de ilegalidade praticada no tribunal, em processos de remoção, de promoção, né, em disputas por unidades jurisdicionais entre os magistrados, aplicação indevida. E o Conselho tem sido uma guarida nessas ocasiões, não apenas aquele órgão, né, de censor que aplica apenas pena. Inclusive, uma nossa assistente aqui, a Isa, está perguntando se a aposentadoria compulsória continua a constar no rol das penalidades aplicáveis ou foi suprimida em recente lei, doutora Samara? Não, ela continua prevista na LOMAN, né? Na LOMAN e também na Resolução 135. 135. Isso. Que disciplina o processo administrativo disciplinado, doutor Lúcio. Tinha mais algumas perguntinhas aqui, ó, que eu vou tentar achar, porque passou muito rápido aqui. Quando se pede vistas no processo, por quanto tempo pode o processo ficar com o conselheiro? Aí pergunta a Bruna. A vista pelo regimento interno, ela já deve ser trazida na sessão seguinte, mas a gente observa que depende muito do presidente do órgão, das demandas. Às vezes tem demandas que têm determinada urgência que aquela não teria, então acaba que não se segue muito à risca, mas pelo regimento a vista deve ser levada na sessão seguinte. É que muitas vezes o próprio conselheiro ele ainda não conseguiu formar sua convicção, dependendo da complexidade do caso, ele precisa de mais do que uma sessão para se apresentar apto a votar, né? Então aí acaba, às vezes, ultrapassando. E em algumas ocasiões também o conselheiro ele tenta fazer um acordo entre as partes, o que é perfeitamente possível no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, desde, claro, né, o objeto seja lícito, dentro da lei é possível se fazer alguns acordos. Bom, e aqui ainda perguntam também, aqui o Lucas Almeida, vocês acham que em alguns casos é conveniente não fazer sustentação oral? Tem situações, né, doutor Lúcio, que se você vê que tá uma situação tranquila, quando o advogado despacha com os conselheiros, entrega ali seus memoriais e a situação ela possui um acervo jurídico ali denso, pode sim abrir mão, não tem nenhum problema. Eu já abri mão em várias oportunidades. Às vezes é saudável, né? É saudável abrir mão de uma sustentação. Principalmente quando o relator adianta o dispositivo e ele é favorável. Sim, não há dúvida. É um alívio. É um alívio, nem diga. A doutora Luciana Sartori, uma querida colega advogada de São Paulo, ela pergunta se as audiências já ocorriam de forma telepresencial antes da pandemia, doutora Samara.
uma ou outra, mas intensificou no âmbito do CNJ com a pandemia. Uhum. Doutora Samara, estamos chegando ao final do nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Só vou ver aqui se tem alguma outra pergunta. A Matra 14 aí pergunta: que tal um curso sobre CNJ? Doutora Samara e doutor Lúcio como professores. Olha só, já estão nos alçando. Que honra! Que honra! Obrigado. São muitas mensagens de carinho aqui, muitos colegas aqui, o Paulo Basílio, outro grande profissional, advogado de alta categoria de São Paulo, enfim. Doutor Lúcio, os meus colegas também do jurídico da MB estão nos acompanhando aqui em peso, vários advogados de várias associações também. Não deu para acompanhar todos, até familiares também. Gratidão, agradeço o carinho de todos. Bom, doutora Samara, vamos cair aqui, nesse último minutinho aqui, eu gostaria de agradecê-la, né, a sensibilidade de estar aqui dividindo sua experiência no âmbito do Conselho, com tantos advogados, alguns maravilhosos que atuam aí com grande capacidade no Conselho Nacional de Justiça e em qualquer outro. Muito obrigado. Deixo aí as suas palavras finais aí. Doutor Lúcio, eu agradeço mais uma vez. É uma honra, como eu disse no início da nossa conversa, a honra é toda minha de aceitar o seu convite e espero que possa ter colaborado de alguma forma com aqueles que atuam perante o Conselho. E mais uma vez deixar meu abraço aqui para minha gerente que está nos acompanhando, a Flaviana, coordenadora da comunicação da MB. A MB está em peso aqui, departamento de eventos, enfim. A doutora Renata, Gil, né, nossa presidente da MB também, um grande beijo. E também está nos acompanhando. Um beijo. Um beijo, felicidades a todos, obrigado pela assistência aí. Gratidão. E fiquem bem, se cuidem, que Papai do Céu ilumine a todos. Tá Amém. Bom? Até a próxima. Grande beijo, doutor Lúcio. Um beijo a todos. Felicidades.